Saddam Hussein commands over 1 million combat-tested troops. Thousands of tanks. Saddam Hussein's forces crossed the border to Kuwait, triggering the largest international crisis since the collapse of the Soviet Union. A hidrelétrica de Cararaú mudou de nome. Passou a chamar Belo Monte. Eu fico pensando assim, não sei como é que vai ser a nossa vida de hoje em diante, porque essa barragem é para sempre. É muito triste o que está acontecendo com os indígenas. Assim. A cultura desses indígenas do Xingu está sendo totalmente modificadas, né? Mas isso será um marco nulo do pessoal brasileiro. Então caminhar. Eu vejo a Petrobras mais do que uma empresa. Ou seja, vocês, não sei como é que vocês veem a Petrobras, mas eu acho que a Petrobras ela é a afirmação de uma nação. Ou seja, a Petrobras é a prova mais contundente de que o brasileiro é capaz, de que o brasileiro é inteligente, de que o brasileiro não é de segunda classe. Ou seja, quando a gente quiser ter orgulho de alguma coisa desse país, que a gente tiver dúvida, a gente lembra da Petrobras. When you're not prepared for it is probably the most difficult thing to deal with. Tem gente It comes so que fast nunca that you teve don't have problema de falta de energia na sua casa, a não ser quando apaga assim, que fala que para a novela fica xingando todo mundo, né? Porque não sabe onde é que vai o artista, não sei das quantas, mas nunca viveu a base do candeeiro. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. A gente está aqui para mais uma orientação acadêmica especial. Dessa vez o tema é energia. Eu estou aqui com o Hélio, com a Cássia, com o Alessandro. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né, que é um tema tão multidisciplinar, né, que permeia todos os âmbitos da vida das pessoas, né. Se a gente for parar para pensar, a batata que você come no almoço, ela foi produzida pela planta a partir da conversão de energia solar em energia química, né? A carne que você come do lado da batata no teu prato, ela é um tecido muscular que foi construído pelo boi que se alimentou da energia constituída no vegetal, né? Então, para a vida, quando a gente vai pensar assim, em última instância, toda energia ela vem do sol, né? A energia proveniente do sol, seja ela luminosa, térmica, enfim, ela acaba provocando, em última instância, também os ventos que vão distribuir as chuvas pelo planeta, ajudando a determinar os climas, biomas, ecossistemas e tudo mais, né? Enfim, a energia, ela tá em absolutamente tudo que a gente vê, desde o nível atômico até o maior grau de abrangência universal, né? A energia, ela tá na filosofia, tá na ciência, na literatura, a energia tá no teu prato de comida, na tua noite de sono. As maiores e mais profundas revoluções da nossa história, elas têm a ver com energia, né? Desde o controle do fogo, se a gente for parar para pensar, que através da energia térmica trouxe aí o cozimento dos alimentos, trouxe proteção, trouxe aquecimento nas noites mais frias, né? Passando pela Revolução Agrícola há 10 mil anos, que aconteceu quando o homem intuitivamente já começava a manipular o desenvolvimento vegetal, passando aí pelas grandes navegações que só foram possíveis graças, claro, à energia contida nos ventos, passando até pela primeira revolução industrial, que convertia a energia que estava contida nos materiais fósseis, tipo carvão mineral, para movimentar as máquinas e gerar produtos comercializáveis, né? E assim, ignorando outros grandes passos da nossa história, né, da história da humanidade, para eu não me alongar muito, a gente chega no século XX, XXI, onde ocupações de territórios no Oriente Médio, Ásia, África, Américas, seguem uma lógica muito clara de ocupação política
política, né, para o domínio de reservas energéticas de petróleo, carvão, gás, urânio, né, que são base de matrizes energéticas pelo mundo afora, né? E aí, quantas guerras a gente não consegue pensar, né, de cabeça, assim, que tem a ver com questão energética, guerra do Suez, guerra do Golfo, o golpe de Estado no Irã, até a Segunda Guerra Mundial tem dedo de petróleo no meio, né? Se a gente for parar para olhar aí direitinho. E hoje uma questão importantíssima aí para toda a geopolítica do Oriente Médio, Estados Unidos, a gente tem a questão do Estado Islâmico, que também tem a ver com questão de petróleo, sim, porque o Estado Islâmico ele consegue, através da venda de petróleo, patrocinar muitas das suas ações, né? O Estado Islâmico ele consegue lucrar 2 milhões de dólares por dia com venda de petróleo, né? Isso é muita grana que está envolvida nisso tudo, né? Então, hoje em dia a energia ela é crucial basicamente para tudo, né? Os nossos dados pessoais, bancários, documentos, processos, tá tudo isso armazenado em nuvem, né? Que só pode ser acessado através de dispositivos que são dependentes de energia, né? A medicina, ela evoluiu sob um mundo em constante aumento da oferta de energia. Então, tipo, diagnóstico médico, intervenção cirúrgica, produção de medicamento, tudo isso depende de energia também, né? Então, esse aumento de oferta, né, claro, ele veio acompanhado de uma intensificação da produção. A gente consegue produzir energia em larga escala de muitas formas, né? Através dos ventos, que é a energia eólica, através do mar, que é a energia maremotriz, solar, que a gente consegue extrair tanto energia térmica do sol quanto a energia elétrica já praticamente direto, né? A energia hidráulica, a energia nuclear, a energia termoelétrica, enfim, são várias as formas como a gente consegue produzir energia em larga escala, né? Mas é claro que as matrizes energéticas de cada país, elas vão ter muito a ver com os recursos que esses países têm disponíveis, né? Em última análise, a gente pode comparar, sei lá, o Japão e o Brasil, que são casos extremos aí de questão de disponibilidade de recursos em relação à matriz energética, né? O Japão, basicamente, se focou muito tempo na energia nuclear e depois do acidente de Fukushima em 2011, né, em março de 2011, acabou reduzindo para basicamente 2%, né, a participação da energia nuclear na sua matriz, né. Pegando o gancho do que a Vivian passou para a gente até aqui, é interessante a gente fazer logo de cara essa análise no que diz respeito à dificuldade que a gente tem de conseguir abandonar fontes de energia que são não renováveis, que são poluentes, porque isso a gente olha hoje, pode até parecer estranho, né? Porque você olha para as informações e não precisa, né, ser nenhum gênio para chegar à conclusão de que utilizar fontes não renováveis não é algo muito interessante, né? Porque elas são poluentes, porque elas vão acabar. Então, por que diabos a gente ainda não largou dessas fontes de petróleo, de carvão mineral, do gás natural ou do próprio urânio, né? Por que a gente não largou essas fontes ainda e migrou definitivamente para uma matriz mais renovável, mais sustentável? O grande desafio está diretamente relacionado com o que a Vivian trouxe para a gente. Existe uma diferença muito gritante na distribuição dos recursos no mundo. Aí você pode falar, Alessandro, mas também tem a diferença de distribuição dos recursos não renováveis. O petróleo, por exemplo, 60% a 70% das reservas conhecidas de petróleo no mundo estão no Oriente Médio. Então, isso aí não vale muito. Mas qual é a grande diferença, pessoal? A grande questão aqui é que petróleo, gás natural, carvão, você extrai e transporta. Você tira o petróleo lá do subsolo do Oriente Médio, coloca dentro de um petroleiro e leva ele para qualquer lugar do mundo. E em qualquer lugar do mundo ele vai ser utilizado para geração de energia no local. Quando a gente trabalha com fontes renováveis de energia, essas fontes elas estão geograficamente limitadas, né? Então, se você quiser utilizar, por exemplo, uma fonte hidrelétrica, ou você tem o rio para utilizar, para botar a barragem ali, para construir a barragem e gerar energia. Se você não tem, sinto muito, não tem como usar, né? Se você quiser utilizar, por exemplo, a energia solar, Alessandro, a energia solar não tem erro, né? Bate sol no planeta todo, mais ou menos, né? Você pega, por exemplo, uma cidade como Londres, fica nublado durante 2/3 do ano. Os caras só têm 1/3 do ano de dias de sol. Não vale a pena você fazer um investimento em energia solar numa região onde fica nublado durante 2/3 do ano. Isso que eu não estou nem citando questões de regiões de latitudes muito elevadas, por exemplo, onde você vai ter, durante o período do inverno, um dia muito curto. Isso também complicaria bastante a vida nessas áreas. Então, a energia eólica aplica a mesma regra. Você precisa de um aporte de vento constante.
Se você não tiver vento constante, não vale a pena construir ali aquelas turbinas enormes para conseguir captar a energia oriunda dos ventos. Então, a nossa grande dificuldade hoje é justamente essa questão de que as fontes não renováveis, elas são transportáveis. Você vai em um lugar, retira e leva para onde é necessário gerar aquela energia. Enquanto as fontes renováveis, elas em geral estão limitadas à sua localidade original. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um enorme potencial de geração de energia renovável, principalmente com base em energia hidrelétrica, né? Então, o Brasil ele é aí reconhecido mundialmente por ter uma matriz elétrica muito renovável. E aqui eu já aproveito para abrir um parêntese e fazer uma separação de conceitos que é importante para a gente aqui, né? A gente precisa de fazer a diferenciação aqui entre matriz energética e matriz elétrica. São duas coisas diferentes, né? Quando a gente fala de matriz energética, vai muito no que a Vivian comentou no início da aula. É algo bem amplo. Quando eu falo de matriz energética, eu estou falando da energia que vai movimentar absolutamente todas as atividades relacionadas à vida humana, né? Então, eu estou falando da energia que vai movimentar os automóveis, eu estou falando da energia que vai ser utilizada para aquecer as residências, né? Por exemplo, aqui no Brasil isso não é comum, né? Você vai ter isso muito comum, por exemplo, em regiões da Europa, principalmente no leste europeu, aonde eles usam o gás natural para esquentar as casas. Aqui a gente não precisa de nada disso, está muito longe, né? Na Argentina também, em algumas localidades, é utilizado o gás natural para aquecimento das residências. Então, e além disso, a gente vai ter aí sim, como uma parte da matriz energética, a gente vai ter a matriz elétrica, né? Então, a matriz elétrica ela está contida dentro do que a gente chama de matriz energética. Então, a matriz energética é esse conjunto mais amplo, né, de geração de energia de fato. E quando a gente fala de energia elétrica especificamente, aí sim, essa é aquela que a gente vai falar, que vai carregar os nossos celulares, que vai permitir que a gente acenda a luz em casa, né, que vai ser aquela ali mais específica para a gente utilizar aqui nos nossos dispositivos, né? Então, no geral, a gente está falando aqui dessa distinção. E quando a gente fala principalmente de matriz elétrica, o Brasil é uma referência no mundo, né? O Brasil ele tem mais de 60% da sua matriz elétrica proveniente de fontes renováveis, certo? Então, de fato, o Brasil tem muito a acrescentar no que diz respeito a esse debate ambiental em escala global, o que, obviamente, é algo um tanto quanto surpreendente quando a gente olha a posição atual, né, na qual o Brasil se encontra dentro do debate energético, em debate ambiental como um todo, não só energético, mas ambiental como um todo, dentro da comunidade internacional, né? O Brasil hoje ele é visto pela comunidade internacional como um pária na questão ambiental, certo? Então tem aí sofrido duras pressões da União Europeia, principalmente, no que diz respeito aí ao aumento das queimadas, né, aí a flexibilização de legislação ambiental. Então, o Brasil tem sofrido muita pressão. O Brasil, inclusive, apareceu no debate presidenciável dos Estados Unidos, né? O Brasil foi alvo de uma das perguntas que o mediador fez para os dois principais candidatos a presidente dos Estados Unidos, né? Então, perguntando o que os candidatos tinham como proposta em relação à questão do aumento das queimadas no Brasil no último ano e agora no ano de 2020. Então, só para vocês verem aí a dimensão, né? Sem sombra de dúvidas, o maior pleito eleitoral do mundo, né, tendo como uma das suas perguntas a questão ambiental no território brasileiro. A primeira coisa que eu vou fazer é readerir ao Acordo de Paris. Porque olha só o que aconteceu. Está tudo desmoronando. Eu falo de uma pessoa que não tem nenhuma relação com as florestas no Brasil, por exemplo, estão desmoronando. E muito mais gás carbônico está sendo emitido do que nos Estados Unidos. E nada está sendo feito pelos Estados Unidos. Nós precisaríamos, por exemplo, no meu governo, enfrentar 200 milhões de dólares e dizer: parem de destruir a floresta, e senão você então vai enfrentar consequências econômicas significativas. Então, isso mostra como existe esse paradoxo, né? Enquanto o Brasil tem um potencial natural muito grande para conseguir aí se apresentar como uma referência no que diz respeito à geração de energia limpa, certo?
mas, por outro lado, vem tomando algumas decisões que vão um pouco na contramão, né, dessa ideia de evolução no que diz respeito à utilização de fontes renováveis, certo? Então, o Brasil tem esse potencial natural muito forte, né, e principalmente aí pautado na energia hidrelétrica, embora nós tenhamos aí uma participação crescente da energia solar e da energia eólica também. É importante lembrar que, mais uma vez, o Brasil é naturalmente muito privilegiado nesse sentido, né, porque a gente olha, por exemplo, para a energia solar, e o Brasil está aí majoritariamente localizado na zona intertropical, então só ali a porção sul do território brasileiro, né, só os estados ali da região sul estão numa faixa subtropical, então a esmagadora maioria do território brasileiro se encontra numa faixa onde você tem uma grande incidência de raios solares, então nós temos um enorme potencial de aproveitamento de energia solar. É uma energia cara ainda, isso é bem verdade, mas a tendência é que com o aumento do uso ela vá se barateando ao longo do tempo. Já tem, né, o uso residencial razoável, vai aqui no Brasil. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você pega a Zona Oeste, por exemplo, Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, uma região onde você ainda tem utilização, um costume de muitas casas, e já tem uma galera de mais grana que está fazendo investimento e colocando a energia solar em casa para economizar na conta de luz, né? É um investimento a longo prazo, naturalmente, você paga uma grana para colocar esses painéis solares, mas ali, se eu não me engano, o último dado que eu vi, né, de uma amiga minha que é engenheira ambiental e estuda essa questão, você vai demorar mais ou menos aí uns 8 anos para pagar o teu investimento, né? O que você economiza de conta de luz, né, você vai demorar 8 anos, aí a partir de 8 anos, aí sim você começa, de fato, a ter um retorno daquele investimento que você fez. Então, de fato, é algo a longo prazo, você vai fazer, isso é algo que ainda está relacionado ao custo da tecnologia. Mas quanto mais a gente usar, mais barato vai ficando, né? A energia eólica, a mesma coisa, o Brasil tem um enorme potencial de uso de energia eólica, notadamente na região Nordeste, onde você tem ali a presença dos ventos alísios, então esses ventos que vêm aí, que sopram, né, da região dos trópicos em direção à linha do Equador, então você tem um enorme potencial natural aí de utilização dessas fontes. Lembrando que o Brasil também não tem grandes reservas a respeito ao carvão mineral, por exemplo, né? O carvão mineral, o Brasil, a bacia carbonífera brasileira, então a gente não tem tanto carvão mineral, o que também é algo positivo, porque de todas essas fontes que a gente está falando aí, o carvão mineral é disparado a mais poluente de todas elas, né? Aquela que tem maior emissão aí de dióxido de carbono. Então, é interessante a gente não ser muito dependente dessa matriz. E o petróleo, né, brasileiro aí, que está basicamente concentrado no oceano, é o que a gente chama de petróleo offshore, né? Offshore é o petróleo que é fora do continente, que é encontrado no oceano, tanto que a Petrobras é uma das empresas aí no mundo com a maior tecnologia no que diz respeito à prospecção de petróleo em grandes profundidades. A Petrobras é a certeza e a convicção de que esse país será uma grande nação, capaz de fazer uma empresa dessa magnitude, capaz de ir lá no fundo e encontrar meus 9 dedos aí, significa que nós podemos muito mais. O século XIX foi dos europeus, o século XX foi dos Estados Unidos e no final uma parte para a China, e o século XXI é inexorável. É o século do Brasil e é o século da América Latina. Só para vocês terem uma ideia, né, o pré-sal a gente está falando de 4.000 metros de profundidade, né, 2.000 metros de espelho d'água, mais 2.000 metros aí de terreno a ser perfurado. Então, de fato, é muito fundo, é um gasto muito grande, né? E aí, com isso, eu queria entrar, já que eu já falei bastante, né, mas eu quero entrar aqui numa última questãozinha, né, que eu não podia deixar de falar um pouquinho sobre essa questão de geopolítica, que é justamente essa questão da perda do valor relacionado aí ao petróleo, né? Conforme as matrizes mais sustentáveis vão ganhando força, né, e as grandes economias vão pressionando pelo uso dessas fontes, a tendência é que você tenha uma redução do preço do petróleo, tá? E aí, com isso, o Brasil se coloca numa situação um pouco complicada, porque o nosso petróleo é muito caro
para ser prospectado, para ser extraído. Então, o Brasil meio que precisa de um petróleo caro, de um preço do petróleo caro no mercado internacional, para justificar o valor que a gente investe para extrair e vender depois, extrair, refinar e depois vender esse petróleo. Então, o Brasil está numa situação meio que paradoxal nesse sentido, né? É interessante, óbvio, a gente ter uma redução do preço do petróleo, porque barateia transporte, diminui aí o custo do Brasil, né, facilita, né, e diminui, obviamente, o impacto ambiental, mas, por outro lado, economicamente, o Brasil se vê aí com uma certa complicação nesse sentido. Enquanto isso, né, quando a gente olha para o Oriente Médio, né, que aproveitando aí o gancho que a Vivian tinha puxado, o Oriente Médio vem vivendo uma situação onde os Estados Unidos gradativamente vai retirando as suas tropas. O Donald Trump, inclusive, tem como uma de suas promessas de campanha essa retirada das tropas do Oriente Médio, porque o Oriente Médio, que em outro momento chegou a representar 70%, 60% da produção de petróleo mundial, hoje representa apenas na ordem de 33% dessa produção. If I may also, there was some reporting that the U.S. troops will withdraw from Iraq totally in 3 years. Is this true? So at some point, we obviously will be gone. We've brought it down to a very, very low level. We deal when there are attacks. We take care of those attacks, and we take care of them very easily. Nobody has the weaponry we have. Nobody has the anything of what we have. We have the finest, the greatest military in the world. When somebody hits us, we hit back harder than they hit us. So we handle it. In addition to that, Iraq has been very helpful where necessary. But we have been taking our troops out of Iraq fairly rapidly, and we look forward to the day when we don't have to be there, and hopefully Iraq can live their own lives and they can defend themselves, which they've been doing long before we got involved. Yes. Não só por uma certa diversificação da matriz, mas também por uma diversificação de fornecedores, né? Então você encontrou aí, o Canadá começou a produzir bastante petróleo, o próprio Brasil, né, com a descoberta e a intensificação da exploração do pré-sal, e o Oriente Médio foi perdendo um pouco dessa importância no que diz respeito aí à sua participação no fornecimento de petróleo no mercado global. E aí, coincidentemente, né, os Estados Unidos começaram a tirar suas tropas do Oriente Médio. Coincidentemente, quando ele perde importância, os Estados Unidos começam a pensar que não preciso gastar tanto dinheiro com soldado, né, basicamente aí a meio mundo de distância de mim, então começa a retirar as suas tropas de lá. Então, esse debate é muito legal porque mostra como a questão energética ela é extremamente ampla. Ela vai muito além do que a gente precisa fazer para poder ligar o telefone na tomada e ele carregar, né? Você falou um pouco sobre a questão da matriz energética brasileira, né? E eu queria destacar duas questões relacionadas a isso. A primeira é que o Brasil ele é um país de dimensão continental, né? Então, o que acontece é que também por a gente ter um país muito grande, a gente também tem a produção de energia não necessariamente nessas regiões próximas ao mercado consumidor, né? Então, o principal mercado consumidor brasileiro, ele estaria na região sudeste, né? Mas a região sudeste não é necessariamente e não historicamente a região que mais produz energia, até porque nossa matriz energética ela é bem vinculada à matriz elétrica, desculpa, é bem vinculada às hidrelétricas e à energia eólica, né? Então, que são energias produzidas prioritariamente no norte e no nordeste do Brasil. Então, essa distância ela tem um custo para o Brasil, né? Que é o custo da perda, porque essa transmissão de energia que é feita por cabos, ela inevitavelmente ela aquece os cabos e aí acaba ocorrendo uma certa perda de energia elétrica através de energia térmica, né? Nesses cabos que esquentam. Então, quanto mais longe você tem que transportar uma energia, claro que mais perdas você vai acumulando, né? Então, não necessariamente a solução para o problema energético que o Brasil venha a sofrer nos próximos anos ou das crises energéticas, não necessariamente a solução está em construir mais hidrelétricas, está
em ampliar o complexo de produção de energia, mas talvez em aproveitar melhor o que a gente já produz, em minimizar as perdas, né, em todos os lugares que ela acontece, né, e também em deixar a produção mais perto do mercado consumidor. Isso é importantíssimo, porque assim, mesmo que a gente tenha supercabos, por exemplo, supercondutores, a gente ainda assim tem uma perda, né? E quando, por conta da distância, quanto mais perto estiver, então, esses dois mercados, melhor, menos perda, né? Inclusive, na própria Alemanha, se eu não me engano, eu vi uma reportagem, não tão recentemente, mas uma reportagem legal, que mostrou que na Alemanha existe já um sistema organizado onde as casas que possuem produção de energia solar, elas vendem o seu excedente de energia para a distribuidora, né? E aí, inclusive, elas fazem disso até uma fonte de renda secundária, né? Elas produzem energia através de painéis fotovoltaicos em cima dos seus telhados e a gente está falando de Alemanha, né? Que é um país da Europa, que é um país de uma latitude um pouco, né, desfavorecida aí no que diz respeito à exposição solar, né, ao longo do ano. E uma segunda questão que eu queria comentar, que eu também considero importante sobre a questão brasileira, é que a gente vem vendo nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, um aumento do debate sobre a questão do desmatamento, principalmente no que diz respeito ao Cerrado e à Amazônia. E a gente sabe que o desmatamento nesses dois biomas, especificamente, ele é especialmente danoso porque são biomas muito relacionados com a dinâmica hídrica do nosso país, né? Na verdade, de todo o centro-sul do planeta, né, de toda a América do Sul, de toda essa região, sofre impactos diretos e indiretos da chuva que é formada nesses lugares. Nós faremos, sim, mais do que o coração do Brasil. Seremos a alma econômica do nosso Brasil. E queremos fazer o casamento do meio ambiente com o progresso. Então, através dos rios voadores e tudo mais, né? E no caso do Cerrado, por conta da percolação que é favorecida pelas plantas do Cerrado, né? A percolação, ela é muito, muito intensa por conta das plantas de raízes profundas, e aí a gente está falando que o Cerrado, na verdade, ele auxilia muito na reposição dos aquíferos, né? Porque essas raízes, elas ajudam a água da chuva a chegar nos aquíferos profundos, que é o aquífero Guarani, Imbuí e o outro que eu esqueci o nome. Guarani, Bambuí e Urucuia, Vivian. Pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Com o desmatamento, e a gente já perdeu mais de 50% do Cerrado, não está muito longe do Brasil, né, uma crise energética sem precedentes. Porque justamente por a gente ter uma matriz elétrica muito vinculada às hidrelétricas, inevitavelmente, se chove menos, né, a hidrelétrica, ela depende de que chova na época certa, no lugar certo, né, tem que ser uma confluência de fatores para a hidrelétrica dar certo. Tem que chover ali, mas tem que chover em cima do reservatório, né, e o ano todo, não pode ser tão variante, né, e aí, com uma alteração da dinâmica de chuvas que acaba sendo uma consequência do desmatamento nessas áreas, é claro que esse modelo ele tende a uma crise. Isso é inevitável. Essa alteração nessa dinâmica de chuvas vai fazer com que esse abastecimento, com que o volume desses rios represados, que são base dessas hidrelétricas, diminua. E se o volume diminui a energia potencial que é necessária para a conversão de energia que é desenvolvida numa hidrelétrica. É legal, assim, aproveitando o que você falou, né, sobre a questão da necessidade, né, de ter um volume de rio, né, de ter essa água represada, de ter um volume de chuvas que é constante. Como isso se reflete quando a gente chega nos meses de maio, junho, julho e agosto, né, que a gente começa a ter as bandeiras de tarifa amarela e vermelha que vem nas nossas contas elétricas, né? Então, são os meses que a gente tem um menor coeficiente de chuva, então esses rios estão mais enxugados, né? É o período das secas, então essa energia ela fica mais cara para ser produzida, até porque já se produz menos. E aí isso esbarra também na nossa sociedade contemporânea, em que todo mundo tem, sei lá, falando assim, da dinâmica de consumo elétrico, né, residencial. Todo mundo tem, sei lá, 2 televisões em casa, quem pode ter um ar-condicionado, como a gente está vivendo aí o aquecimento global, todo mundo quer ter uns 900 ventiladores, precisa ter uns 900 ventiladores, tem uma geladeira, tem um não sei o quê, né? Então a gente tem também um consumo uma demanda por energia elétrica maior hoje em dia, né? Óbvio que assim,
outros setores, né, consomem bem mais energia do que o setor doméstico, né, o setor residencial, mas essa relação do consumismo, né, dos sujeitos, né, da sociedade, ela acaba também tendo seus reflexos de quanto vai custar essa energia. O Ale também citou as fontes renováveis e não renováveis. A gente tem uma grande questão, né, com relação assim, às fontes renováveis, principalmente quando a gente vai falar do que se usa para produzir uma determinada energia, né? Eu vou fazer um recorte aqui falando, por exemplo, sobre combustíveis, né? A produção do bioálcool e do biodiesel é uma produção que é produzida a partir de milho, é produzida a partir de soja, é produzida a partir de mamona. Então, são produtos que eles também têm um caráter alimentar, né? Eles têm um mercado alimentar. Se a gente for mudar, né, a maior parte da nossa matriz para essas fontes renováveis, né, de biomassa, nós teremos uma competição, né? Ou a gente produz para fazer energia, ou a gente vai produzir para alimentar a população, né? E aí, quando a gente vai enxergar, a gente tem produtos como a soja, que tem uma exportação muito alta no país, né? Então, se nós formos utilizar o óleo de soja, e aí? A gente vai exportar, a gente vai abastecer o nosso mercado interno, né, para o consumo, a gente vai fazer energia. Uma das propostas da Agência Nacional de Petróleo era que até o ano de 2020 nós tivéssemos 50% de biodiesel adicionado ao diesel veicular, né? Então, isso diminuiria o que é necessário do diesel do petróleo, então nós poderíamos fazer um remanejo de tudo isso, isso não aconteceu. Então, nós continuamos com uma demanda a partir do diesel para a atividade veicular, para as atividades de transporte. Nós não temos, né, o desenvolvimento suficiente, né, da tecnologia e até mesmo dos maquinários para utilizar o biodiesel que a gente já chega a produzir, né, e ele é muito interessante para o Brasil, seria muito interessante para o Brasil produzir biodiesel, porque o biodiesel ele é produzido muitas vezes numa reação que utiliza álcool, e álcool o Brasil já produz, né, o bioálcool o Brasil já produz. É interessante ver esse crescimento do uso da biomassa como uma alternativa para reduzir a pressão sobre o preço do petróleo, mas é legal a gente comentar que, assim, não dá para substituir, né? Assim, é praticamente inviável você abandonar, você substituir completamente a demanda da indústria do petróleo por etanol, por exemplo, né? Você teria que pegar todos os seres humanos, tirar todo mundo dos continentes, botar todo mundo em barco no mar e plantar o planeta inteiro, né? Todos os continentes de cana-de-açúcar para poder alimentar, né? Então, assim, praticamente, do ponto de vista prático, efetivamente é impossível a gente substituir um pelo outro. O que a gente faz é um paliativo, né? O Proálcool 2, né, que é o que a gente vivencia até hoje, ele é um paliativo. Tu bota ali 25% de álcool na gasolina, tu produz o biodiesel para diminuir a pressão, né, do preço do diesel, porque o Brasil é muito dependente do transporte de carga via terrestre, mas, bicho, não tá longe de ser a solução do problema. Entendeu? Além do que, a questão do petróleo, ela tá muito além da questão energética, né? O petróleo também é base de, enfim, milhares, e milhares não é um exagero, milhares de outros produtos da indústria, né? Inclusive de borrachas e por aí vai, né? Plástico, né? Só falou em plástico, basicamente todos os plásticos que a gente... Então, substituir o petróleo, sob o ponto de vista energético, seria só um pedaço, apesar dele ser inviável, ele ainda seria, tipo, 1% de substituir o petróleo em tudo que ele é usado. Não que isso seja bom, é só o panorama que se demonstra. Eu dei uma olhadinha no relatório do Balanço Energético Nacional, ele é desse ano de 2020, então ele trata sobre o ano de 2019. Aqui ele está apresentando, por exemplo, o crescimento do consumo de eletricidade no setor da indústria, né? Então, algumas indústrias, como a indústria química, ela teve uma diminuição no consumo de eletricidade, outras tiveram um aumento, como a indústria de alimentos, a indústria da cerâmica, e isso tem os seus reflexos também. Olhando para a produção energética primária, a gente tem, no ano de 2019, que 59% da oferta de energia foi de fontes não renováveis e 41% somente de fontes renováveis. A gente passa a ter, né, como o Ale já comentou, a Vivian também apresentaram, a gente tem uma demanda, uma dependência muito grande de fontes que não são renováveis, e isso para a gente não é interessante, principalmente por nós termos uma oferta muito grande de fontes que são renováveis, como a energia solar, a energia eólica, só que a gente tem essa dependência geográfica que eles também apresentaram. Esses números, às vezes eles podem parecer ruins, né? Tipo assim, porque, pô, metade renovável, 55% não renovável, 44%
94% renovável só, tipo, claro, só, né? A gente tem que ter uma exigência alta para exigir que cada vez mais essa fonte seja renovável. Só que quando a gente vai olhar para o mundo, né, uma média global, a média global, se eu não me engano, é de 12% só de fontes de energias renováveis e 88% de fontes de energias não renováveis. Então, apesar desse número parecer pequeno, né, parecer uma coisa ruim ainda, a gente ainda está muito, muito, muito à frente do resto do mundo, da média mundial. Se nós observarmos a oferta interna de energia, a gente acaba tendo um número que ele é um pouquinho reduzido, né, daquilo que se oferta internamente de energia, né? Tá ali dentro são números próximos, mas a gente já tem uma oferta interna, né, dentro do país de energia renovável um pouco maior do que a produção, né? Então, daquilo que foi produzido, a maior parte do produzido da energia renovável é ofertada internamente, que a gente pode acompanhar aqui por essa tabela. Nesse gráfico de pizza, a gente consegue observar, por exemplo, né, uma grande oferta, né, dessa energia a partir do petróleo, dos derivados, né, seguida do gás natural, os produtos da cana-de-açúcar e também da energia hidráulica, né, que para a gente aqui no Brasil, né, por nós termos, né, bacias hidrográficas, né, bastante extensas e bastante volumosas em algumas regiões, é uma matriz energética interessante. O gráfico, né, de consumo por fonte, que vai dialogar um pouquinho com o gráfico de pizza, né, conforme a produção, como a produção de energia a partir do petróleo é muito intensa, né, é também dela que se observa a partir dela que se observa um maior consumo, e por todos os setores da sociedade. E eu gostaria de fazer aqui um paralelo, né, mostrando um gráfico que mostra a composição setorial do consumo de derivados de petróleo, né. Essa parte mais volumosa em verde, ela é referente ao setor de transporte, que utiliza muito o petróleo e seus derivados, né, na sua malha. Então, o emprego dessa matriz energética para esse setor, ele é um expoente, ele é muito grande, ele é o maior dentre os outros setores. Então, o setor do transporte é o que mais consome a energia de petróleo e derivados. E aí tem uma parada legal, né? Porque aí fica muito claro como a gente percebe uma pressão enorme para mudança dos carros, né? Essa força muito grande que as empresas vêm fazendo para produzir carros elétricos, né? O que é algo que também pode ser debatido, tá? Porque a gente tem que saber qual é a origem da energia que alimenta esses carros, que também não adianta nada, eu sou sustentável, meu carro é elétrico, mas o teu país produz energia elétrica a partir da queima de carvão mineral, então não adianta nada, meu camarada. Você não está ajudando em nada o meio ambiente, você está só pagando de sustentável. E a gente tem no Brasil, né, uma produção de energia elétrica a partir de queimas, né? Principalmente quando a gente chega naqueles meses em que a gente tem as bandeiras amarelas e vermelhas, porque só os rios não dão conta de produzir e as usinas termonucleares ainda não trabalham com a capacidade prevista, né? Quando você falou da parte das energias limpas e sujas, renováveis, não renováveis, né, gente? A gente faz bastante essa nomeação, mas essa é uma nomenclatura que a gente utiliza, assim, de forma meio que didática, né? Porque ela tem vários problemas. E um dos problemas da nomenclatura, por exemplo, de energia limpa e energia suja, é confundir uma energia limpa com uma energia sem impactos, né? Nenhuma geração de energia é livre de impactos socioambientais. Zero, nenhuma. Nem a solar, nem a eólica, nenhuma, tá? A questão de limpa ou suja é só sobre a questão de emissão de gases de efeito estufa. Só isso, né? Então, se mata indígena, mas não emite gás de efeito estufa, é limpa, tá? Então, esse é um dos problemas aí que a gente tem em relação a essa nomenclatura, mas aí a gente, sabendo disso, a gente não cai em certas
essas ladainhas, né? Como, por exemplo, que a energia hidrelétrica é limpa. A energia hidrelétrica não é uma energia limpa, nunca foi e nunca vai ser, porque a forma como ela se constrói é uma forma que emite, sim, gases de efeito estufa, então ela é suja, tá? Nesse ponto dessa denominação que a gente fez, e ela, além disso, tem um impacto socioambiental bizarro, tá? Então, assim, o Brasil paga um preço caro sobre essa matriz elétrica que a gente tem. Aqui em Belo Monte não tem essa história de impactado diretamente, impactado indiretamente. Todas as pessoas são impactadas diretamente. E estava morrendo tudo, e a gente não entendeu o porquê que estavam morrendo tanto peixe daquela forma, e as aves que consumiam aqueles peixes estavam morrendo também. A gente ficou desesperado com isso. E esse preço ele fica cada vez mais caro conforme as bacias de Planalto elas vão se esgotando, né? Então, esses impactos relacionados à instalação da usina, eles estão diretamente relacionados com a estrutura do relevo onde essa usina está sendo, onde o rio, na verdade, né, onde a bacia hidrográfica que aquela usina vai utilizar está encaixado. Então, você tem em diversas partes do território brasileiro bacias que a gente chama de bacias de Planalto, ou seja, os rios, eles naturalmente já têm uma queda d'água. Então é muito mais fácil de você gerar energia nesse tipo de rio, né? O que a gente tem, por exemplo, no caso clássico ali relacionado à usina de Itaipu, né? Você já tem as cataratas ali, você já tem ali uma possibilidade de aproveitamento natural. Só que conforme, como já foi apontado aqui mais cedo, a demanda por energia nacional, tanto no consumo doméstico, mas principalmente pela atividade industrial, pelo crescimento da atividade industrial, aí o Brasil precisa de cada vez mais energia, a gente começa, então, a fazer concessões de construir usinas em bacias de planície, né? Ou seja, em bacias onde você tem uma área mais plana, onde o impacto da construção dessa usina vai ser muito maior, principalmente aí no tamanho da área alagada. Então, isso daí é uma questão também bastante complexa, né, que o Brasil se encontra nesse momento. A gente precisa de mais energia, inevitavelmente, né, dentro da lógica econômica na qual o mundo está inserido, você precisa estar constantemente crescendo. E para estar constantemente crescendo, você precisa desenvolver sua atividade industrial, e essa atividade industrial vai demandar mais energia. Então, o Brasil se encontra com esse dilema de aumentar a sua oferta de energia, mas esbarra, a Vivian bem apontou, nessas questões ambientais relacionadas à ampliação da geração de energia hidrelétrica. Não quer dizer que só porque, teoricamente, não emite dióxido de carbono ou monóxido de carbono, não quer dizer que necessariamente não seja poluente, não tem impacto, né? Você vai ter aí a remoção de população ribeirinha, por exemplo, pela qual, diga-se de passagem, o Brasil já foi condenado no Tribunal Internacional de Justiça, tá? O governo brasileiro ele foi condenado a pagar indenização às tribos na bacia do Rio Xingu, né? Porque o Brasil não forneceu as informações necessárias para aquela população, para aquele povo nativo, para entender a mudança na vida deles que aquela instalação ia causar, e o Brasil foi levar uma acusação para o Tribunal Internacional de Justiça, e o Brasil foi condenado no Tribunal de Haia por conta disso. O governo brasileiro deve pagar uma indenização alta para essa comunidade relacionada ali à bacia do Rio Xingu. O que é importante também é a gente observar que cada vez mais o mundo, e principalmente o mercado consumidor da Europa, ele se torna um mercado consumidor muito exigente em relação às pautas ambientais, né? Porque como esse movimento ambientalista ele já está 30 passos na frente na Europa do que aqui, até porque o que eles comem na Europa tem que ser plantado em algum lugar, né? O que eles comem na China tem que ser plantado em algum lugar, então é muito fácil você ter um movimento ambientalista super avançado, quando na verdade você é um importador de commodities, você é um importador de biocapacidade de outros países, né? Não que o Brasil esteja certo nisso, só tô falando que eles se colocarem nessa posição também é muito mais confortável e mais fácil para eles. E assim, mas o mercado consumidor, por exemplo, a pessoa que compra uma carne na Europa, ela está muito mais preocupada com a procedência dessa carne, né? A pessoa que compra uma soja, ela está muito mais preocupada com a procedência dessa soja, se essa soja se ela foi plantada, por exemplo, a partir do desmate de uma mata nativa, né? Então, o Brasil, quando ele tenta
colocar essa lógica capitalista mais primitiva possível, que é aquela coisa do destrói, que essa coisa assim, essa coisa mais primitiva. Hoje o neoliberalismo já está muito mais modulado nas pautas ambientais, ele já está muito mais atento a essas coisas, né? A água é uma grande commodity hoje em dia, né? Então ele já tá 30 passos à frente, né, dessas questões. Então, assim, só que o Brasil ele ainda está muito preso nessa questão desse capitalismo muito primitivo, né? Tira tudo mesmo, bota boi aí, depois a gente vê. Só que sem essa mata nativa, esse boi não vai existir. E esses neoliberais, eles já sabem disso, né? Os que estão aos passos à frente, eles já, inclusive, colocam isso como um ativo importante, né? A gente não quer mais uma carne que venha do desmate da Amazônia. A gente não quer mais uma energia que venha do desmate do Cerrado, do alagamento do Cerrado. Eles não querem mais isso. Então, o Brasil ele precisa se atualizar bastante nesses novos modelos de produção com selos verdes, né, que vêm sendo cada vez mais comuns aí para o mercado consumidor do exterior, né? E empresas também, né, bicho, que não querem vincular suas marcas a um país que tem uma política ambiental defasada, né? Então você tem diversas empresas que vão deixar de fazer investimentos no Brasil, que vão deixar de abrir filiais aqui, que vão deixar de aplicar recursos no Brasil, porque simplesmente sabem que o seu consumidor é muito exigente no que diz respeito à pauta ambiental, então ele não vai querer vincular a imagem da empresa dele a uma atividade tão predatória como a Vivian comentou. Isso é algo que também tem sido bastante levado em consideração. Quando a gente olha o fluxo energético, né, do ano de 2019, atentem-se aos valores que estão entre parênteses, porque eles vão dizer sobre o percentual desse fluxo no ano passado. De todas essas contribuições, né, então 34% desse fluxo, né, advém do petróleo e derivados, 18% da biomassa, 12% da energia hidráulica e assim por diante. E essa energia ela foi direcionada a setores como o transporte, que teve um alto consumo, né, cerca de 28,9% do consumo energético, né, a qual essa energia foi direcionada. Foi para o transporte, para a indústria, 26,8%, o setor energético próprio, né, falando do próprio setor que vai trabalhar com energia, né, seja sua produção, seja sua distribuição, 9,9%, e residencial 9,1%. Ele vai tratar de toda a energia produzida dentro da matriz energética, né, como o Ale e a Vivian bem colocaram, ele é mais abrangente. Quando a gente vai olhar a questão da energia elétrica, o fluxo de energia elétrica, agora não falando mais sobre o fluxo energético, sobre energia elétrica, a gente tem que, de todo o fluxo, né, 64% veio diretamente da energia hidráulica, 9,3% do gás natural, 8,6% de energia eólica, e aí nós temos uma mudança nos setores que receberam essa energia, né, a quem essa energia foi direcionada. Então a indústria, né, já passou a ser o maior consumidor no lugar dos transportes, que passou a ser o último consumidor. Qual que é a relação a isso? Cada setor, a cada setor é voltado uma energia específica, uma matriz energética específica. Então, no primeiro gráfico, nós temos o transporte com alto consumo, e num dos gráficos que eu mostrei anteriormente, nós temos que o transporte ele é o que mais consome a energia que vem do petróleo e seus derivados. Aqui ele já é o que menos consome energia elétrica. Então, e já temos um aumento, né, do consumo de energia elétrica por parte da indústria, o residencial, como a Vivian falou, das perdas na transformação, né, parte de 10%, 16,2% desse fluxo energético, ele foi diretamente para perdas de transformação. Então, a distribuição são os processos no qual essa energia é empregada, que poderiam ser melhores aproveitados. Isso evidencia para a gente a necessidade, né, de termos ciências e tecnologia desenvolvidas o suficiente para nós melhorarmos, né, tanto a forma de obtermos essas energias a partir de nossas matrizes, principalmente as matrizes renováveis, porque elas não se esgotam, mas que nós tenhamos também uma proposta de melhor estruturação por parte de políticas públicas, por investigações da ciência, para que essa energia que é produzida, porque essa energia que é disponível, ela seja melhor utilizada e mesmo melhor distribuída.
as formas de gerar energia nas usinas, elas mudaram profundamente com o conhecimento de eletromagnetismo, né? Porque a gente tem um conhecimento, primeiro, de eletricidade sendo gerado, né? Depois a gente tem um conhecimento... O conhecimento de magnetismo, ele é muito antigo, né? Mas por muito tempo não se via muita utilidade no magnetismo, né? E depois, tipo, meio que junta eles dois e vira um grande campo do conhecimento, que é o eletromagnetismo, que revoluciona completamente a forma de produzir energia, né? Porque se a gente for olhar o princípio gerador de energia em praticamente todas as fontes de energia, o princípio é exatamente o mesmo, com exceção da energia solar, que no caso da energia solar, que é diretamente da célula fotovoltaica, porque a energia solar que conta com a energia térmica do Sol tem o mesmo princípio. Você esquenta a água, ou a partir de energia térmica de alguma coisa, ou você faz uma movimentação a partir dos ventos, ou a partir da água. No filme O Menino que Descobriu o Vento, ele traz muito essa questão, né? E ele mostra lá aquele dínamo que o professor tinha na bicicleta, né? E que o menino, ele se interessa e ele passa a observar aquilo. E esse processo físico, né, magnético, que acontece ali, é o mesmo processo que é base de toda a produção energética, né, nas usinas, que é basicamente a ideia de que ímãs girando, campo magnético em movimento gera campo elétrico, né, gera corrente elétrica, correção. E aí, basicamente, aí você só precisa, então, de uma turbina girando. E o que vai fazer essa turbina girar? Depende, né? Pode ser você pedalando, ou pode ser a água passando, ou pode ser o vento batendo, né? Então, assim, só que isso só foi possível depois desse conhecimento do eletromagnetismo, né? Que não é tão antigo assim. Ele é até bem recente, né? Digamos assim. Inclusive, gente, tem um filme legal pra caramba também, pra quem quiser ver, fica aí de dica, que é o filme Narradores de Javé, que é um filme brasileiro que fala sobre essa questão de uma construção de hidrelétrica, né? E meio que para impedir a construção da hidrelétrica que vai impactar diretamente essa cidade chamada Javé, eles tentam transformar Javé num patrimônio imaterial da humanidade, escrevendo um livro, se eu não me engano, sobre a história de Javé. Só que só tem uma única pessoa na cidade que sabe ler e escrever. Então o filme chama Narradores de Javé porque todo mundo vai contando, né? Ele fala muito sobre essa questão da tradição oral, né? Da oralidade. Todo mundo vai contando as histórias de Javé, por isso chama Narradores de Javé. E aí, para construir esse livro, para tentar elevar Javé ao status de patrimônio material aí da humanidade e impedir a construção dessa hidrelétrica. Então esse filme é bem legal porque fala dessa questão energética e também fala dessa questão cultural, né? E do embate que muitas vezes acontece numa construção de uma hidrelétrica que a gente não imagina, porque essas hidrelétricas estão longe da gente, né? Então a gente não sente esse impacto, a gente só quer saber de ligar o interruptor e carregar o celular. Então, pessoal, a gente já está terminando por aqui a nossa OAE sobre energia. A gente agradece vocês que ficaram até esse momento. A gente espera ter contribuído bastante para vocês com as discussões que a gente levantou. Na dúvida, falem com a gente no grupo, interajam por lá. Cada professor também está com a sua sala do Google Classroom. Utilizem também a plataforma do CISPVS, beleza? E é isso. Valeu, galera. Um abraço. Falou, pessoal.